Bom dia, boa tarde, boa noite, pesquisadores. Neste vídeo, vamos apresentar para vocês o método Ordinatio para a seleção de artigos. Bora lá? Então vamos lá. Então nós temos aqui, nós pesquisamos no Google o termo método Ordinatio. Aqui tem alguns resultados. O primeiro resultado é uma página dos professores criadores do método, e também depois tem um outro link para uma outra página também que fala sobre o método. E nós temos esse artigo aqui em português, de acesso aberto, que nós vamos analisar inicialmente. Então, este artigo ele foi publicado aqui na Ciência da Informação, volume 46, número 2, de autoria de Pagani, Kowalewski e Rezende, né, que são os três criadores do método. Então, nós abrimos o arquivo de maneira completa e baixamos, então a gente já vai apresentar no leitor de PDF. Nós também identificamos, pesquisamos aqui no Google Acadêmico, também o método Ordinatio, e a gente veio aqui nos artigos que citam o método, então ele já foi citado aqui por 101 atualmente, e pesquisamos aqui um outro artigo em português, porque aquele primeiro artigo ali ele não demonstra a fórmula do método Ordinatio. Então a gente aqui identificou um outro artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Assuntos Regionais e Urbanos. No caso aqui, ela também, esse artigo ele foi publicado por dois aqui dos três criadores do método, Kowalewski e Pagani. Então a gente também daí baixou esse artigo, também vai apresentar no leitor de PDFs, e esse artigo aqui contém daí a fórmula. Então com esses dois artigos de acesso aberto, nós conseguimos aprender o método Ordinatio, que, aqui como curiosidade, ele foi originalmente publicado na revista Scientometrics, em 2015, que é da Springer, e no caso aqui este artigo aqui em inglês, o original é em inglês, e ele também não é de acesso aberto. Então, mas é possível acessar esse artigo por meio do portal de periódicos da CAPES. Então, apresentando aqui os artigos no leitor do PDF. Então, o primeiro artigo, Avanços na composição da método Ordinatio para revisão sistemática de literatura. Então, aqui o primeiro artigo lá publicado na Ciência de Informação. E neste artigo nós temos uma figura que demonstra todos os passos do método Ordinatio, e também eles estão explicados ao longo do texto. Então nós temos aqui o início do método Ordinatio. Primeiramente, o pesquisador estabelece a intenção de pesquisa, seu tema de pesquisa. No passo 2, ele faz uma pesquisa preliminar nas bases de dados. E aqui, logo em seguida, ele verifica se as palavras-chave estão relacionadas. As novas palavras-chave identificadas nos artigos, se elas já estão incorporadas ou não, se existem novas palavras-chave. Caso existam novas palavras-chave, então ele volta aqui para a etapa anterior e continua fazendo essa pesquisa preliminar até identificar as palavras-chave necessárias e corretas para continuar a pesquisa. Então, continuando aqui, sim, aí finalmente ele vai definir as palavras-chave que serão utilizadas, as bases de dados e a delimitação temporal. No passo 4, é realizada a pesquisa definitiva nas bases de dados. Neste artigo aqui, especialmente, a contribuição dele é sugerir aqui a utilização de alguns outros softwares para agilizar esse processo do método Ordinatio. Então aqui no passo 4 ele sugere aqui utilizar um gerenciador de referências, o Zotero, o Mendeley, EndNote, entre outros. Então é realizada a pesquisa e aqui ele sugere baixar esses arquivos para o gerenciador de referências. Aí iniciam-se os procedimentos de filtragem, né? Então removem-se os duplicados. Aqui o principal processo de filtragem é alinhado ao tema. Então, parecido, né, com outro método que nós vimos,
A principal maneira de verificar se é alinhado ao tema é pela leitura do título. Então, se o título não está alinhado, ele descarta o artigo não continua no processo. Então, se o artigo estiver alinhado, o título do artigo estiver alinhado ao tema, continua-se o processo do método de ordinatio. Aí nós temos aqui o passo 6, a identificação do fator de impacto, ano de publicação e número de citações de cada um desses artigos. Aqui especialmente, né, nesse artigo ele também sugere a utilização do Google Scholar, Google Acadêmico, para coletar essas informações de número de citações. Em seguida, o passo 7 é o in ordinatio, que é o index ordinatio, que é a aplicação de uma fórmula. Essa fórmula ela tem exatamente esses indicadores aqui, o fator de impacto, o ano de publicação e o número de citações, e com ela a gente calcula um index, né, um valor, e por meio dele nós ordenamos os artigos com uma maior pontuação. A gente vai ver a fórmula, no caso, um pouco mais para frente, que ela não está disponível neste artigo, por isso que nós também baixamos o outro. Depois do passo 7, a localização dos textos em formato integral. Então, sendo o texto integral localizado, né, e tendo a indicação de relevância do in ordinatio, você baixa o artigo. E por fim, depois de baixar os artigos disponíveis, o passo 9 é a leitura sistemática e análise dos artigos, e daí o método é finalizado. Então, continuar aqui só algumas observações. Aqui então estão descritas as etapas, né, ao longo deste mesmo artigo. Aqui, novamente, os procedimentos de filtragem, então, só para reiterar, né, se utilizar mais de uma base de dados, vai acontecer de ter muitos artigos repetidos, então é necessário daí remover as duplicatas, e a principal eliminação, o principal processo de filtragem é a leitura do título, e verifica se ele está alinhado ao tema. E aqui nós temos os outros passos, e a etapa 7, que é a equação in ordinatio, que é o que nós vamos ver em seguida. Então, aqui no segundo artigo, Análise bibliométrica em desenvolvimento regional no contexto brasileiro, né, de autoria de Silva, Kovaleski e Pagani, publicados aqui em 2019. Então, aqui nós temos no meio do artigo, finalmente, a equação, né, o índice, o in ordinatio, o index ordinatio. Aqui, então, nessa fórmula, a equação, nós temos o fator de impacto, IF, fator de impacto. Aqui existe uma divisão por 1000. Essa divisão por 1000 ela ocorre especialmente se você estiver utilizando o Excel aí no formato português brasileiro, que quando você baixa essa planilha, ela está no formato americano. Então, o fator de impacto ele é descrito como 1.5, que em português seria 1,5, mas o Excel ele acaba interpretando como 1500. Então, esse 1000 é para corrigir essa formatação do fator de impacto que vem do formato americano para o formato português brasileiro, numérico. Então, primeiramente, nós temos o fator de impacto, mais. Aí aqui nós temos uma constante alfa. Este valor de alfa é uma ponderação aqui, que varia de 1 a 10, que pode basicamente ser escolhido pelo pesquisador. Há um artigo de Campos et al., que descreve a utilização do alfa, o que acontece com o alfa. Basicamente, a utilização de um alfa igual a 10, ele vai acabar priorizando, dando mais pontuação para artigos mais recentes, enquanto um alfa de 1 vai dar uma pontuação maior, ou vai acabar priorizando artigos mais antigos, publicados há mais anos. E Campos aí descreve que 5 seria, por exemplo, um alfa equilibrado. Então aqui nós temos o alfa vezes, aí abre parênteses, 10 menos o ano da pesquisa, research year, menos o ano, publish year, o ano que foi publicado o artigo. Então, para cada artigo, né, então digamos, nós estamos agora em 2020,
e o artigo foi publicado em 2019. Então, 2020 menos 2019 vai dar 1 aqui neste valor. E por fim, nós temos aqui o número de citações que o artigo recebeu. Então, com essa fórmula aqui, nós aplicamos, então nós coletamos todos esses dados, fator de impacto, os anos, né, o ano de publicação, o ano que nós estamos realizando a pesquisa, buscamos as citações, definimos um alvo, de acordo com o nosso critério, e daí nós calculamos esse índice ordinário para cada um dos artigos. Então aqui para baixo aqui ele tem um exemplo desse próprio artigo. Então a gente tem aqui ó, o autor, o título, o ano de publicação, número de citações, fator de impacto, e ele calcula o índice ordinário para cada um desses artigos. E daí ele ordena, né, os artigos a partir daqueles com maior pontuação. Então, aqui tem um exemplo com vários artigos aqui sendo pontuados. Um outro detalhe, vou voltar acho que para o primeiro artigo, é quanto à definição, né, de, ok, fiz a ordenação, mas quantos trabalhos eu vou determinar para a leitura. No próprio artigo original, então de Pagani, Kowalewski e Rezende, eles descrevem que isso está a critério do pesquisador. Então o pesquisador pode determinar, vou ler os 10 primeiros, os 50 primeiros, os 100 primeiros. Especificamente aqui neste trabalho, aqui no primeiro trabalho, eles optaram, né, pela leitura sistemática e análise dos 36 primeiros artigos, cujo o in ordinatio foi positivo. Então, nesse artigo aqui, todos aqueles que tiveram um in ordinatio com valor positivo, eles passaram. Mas isso é uma determinação aí do pesquisador. Também seria possível, por exemplo, aplicar a regra de Pareto, então fazer um acumulado do índice ordinatio em porcentagem e ler a porcentagem representativa, digamos, de 80%. Bem, é isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham achado o método de ordinatio interessante, tenham compreendido a utilização dele. Sugiro ler, né, esses dois artigos aqui em português de acesso aberto. Então este aqui, o Avanços na Composição da Método de Ordinatio para Revisão Sistemática da Literatura, bem como este segundo aqui, de Análise Bibliométrica em Desenvolvimento Regional do Contexto Brasileiro, bem como o artigo original publicado na Scientometrics de 2015. Muito obrigado e até o próximo vídeo.